vou tentar enumerar algumas mais ou menos em ordem cronológica, tá? Para ter uma lógica um pouquinho disso tudo. Se vocês, para quem adquiriu aquele PDF que eu fiz ali, provavelmente já vai estar um pouquinho mais a par do que eu vou falar aqui, porque isso aqui é baseado justamente nesses 4 anos, agora vão fazer 5 anos que eu estudo sobre a Seiko, e quem sabe agora eu já não começo a fazer agora também um rascunho sobre a Oriente, por que não? Mas, vamos lá, vamos começar aqui. Todo mundo sabe que a Seiko foi fundada em 1881, só que quando ela começou em 1881, ela não era uma fábrica, tá? E ela também não se chamava Seiko, tá? Ela se chamava Hattori, né? Tokeiten, isso mesmo, Hattori Tokeiten. A Hattori Tokeiten, ela era nada mais, nada menos, Hattori seria o nome do fundador da Seiko, e em 1881 ele abriu uma loja que revendia e consertava relógios. Então a Seiko tem sua origem numa loja de vendas e conserto de relógios suíços, né? Isso em 1881. E a Seiko realmente começou a produzir relógios somente em 1892, 11 anos depois da sua fundação, que daí realmente eles começaram a produzir relógios. Vocês sabiam disso? E assim mesmo, quando eles produziam relógios, eram somente relógios de parede, tá? Então, quando você fala da Seiko, assim, já na hora que ela foi fundada em 1881, você já começa pensando que eles começaram a produzir em 1881. Na verdade, eles começaram a produzir em 1892, fazendo um relógio de parede. Só que, naquela época que eles começaram a fazer os relógios, eles faziam os relógios da seguinte maneira: eles faziam a caixa do relógio somente. Então eles pegavam as madeiras que eles tinham, porque o Japão ainda naquela época era abundante um pouco de madeira, e até hoje, né, eles têm bastante parques de madeiras lá. E assim eles usavam as madeiras japonesas, faziam caixas, né, caixas de madeira, compravam um mecanismo suíço e alemão, colocavam dentro das caixas e revendiam como produto o relógio da Seiko, para vocês terem uma ideia. Então, nada mais que uma montadora de relógios de parede, né? Depois disso, ainda a Seiko, antes de se aventurar nos relógios de pulso, ela ainda passou por 2 estágios, né? Nós temos lá o estágio dos despertadores, isso mesmo. No começo do século XX, a Seiko já estava fazendo despertadores, né? E por conta da guerra, né, russo-japonesa, a Seiko conseguiu ganhar um grande know-how na construção de peças no torno, e por conta disso ela acabou, como é que eu vou te dizer, solucionando, né, o grande gargalo de produção, que era a produção justamente dos eixos. E isso aí, como demandava muito tempo, e a produção em massa do know-how que eles conseguiram através da produção de balas, balas para as armas, né, japonesas, na guerra russo-japonesa, eles utilizaram esse know-how para fazer então os eixos dos relógios. E com isso eles conseguiram criar um relógio de bolso muito barato, que se tornou muito popular lá no Japão, e essa produção começou, se não me falha a memória, tô sem o meu rascunho aqui, 1908, né, o Imperator, isso, aí que agora, né, e ele foi até 1932, se não me falha a memória, foram 26 anos de produção desse relógio. E ele foi considerado um dos relógios de bolso mais vendidos do Japão. Tá? Quando ele começou, 2 ou 3 anos depois, a Seiko já era responsável por mais de 50% da produção de relógios de bolso. Tá? Mas assim, a Seiko que a gente conhece hoje, tá? A que produz relógios de pulso, começou a fazer os primeiros relógios de pulso somente em 1913. Então, de 1881 até 1913, a Seiko não produzia relógios de pulso. Os relógios de pulso começaram então em 1913. Olha só quanto tempo que a Seiko passou sem produzir relógios de pulso. Você sabia disso?
provavelmente a grande maioria das pessoas não sabem dessa situação, tá? E um fato interessante, até então, tanto os relógios de bolso como os relógios de pulso da Seiko, eles não ganhavam dentro a palavra Seiko. Eles ganhavam outros nomes, né? O primeiro relógio da Seiko se chamava Laurel e estava estampado dentro do mostrador a marca Laurel, tá? Outra coisa interessante disso aí, a Seiko somente assumiu o nome Seiko em 1924, tá? 1924, logo depois do grande terremoto de Kanto de 1923, tá? Para quem não sabe, em 1923, nós tivemos um grande terremoto na região de Tóquio, onde morreram algumas centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas nesse grande terremoto. As primeiras pessoas morreram por conta do terremoto, com o desabamento de algumas casas. Uma segunda grande massa de pessoas também morreram, tá? Uma grande quantidade de pessoas morreram por conta do incêndio que tomou por conta de Tóquio, justamente porque o terremoto aconteceu pouco antes do almoço, então os fogões a lenha estavam todos ligados, né? Como os fogões a lenha estavam todos acesos, na hora que aconteceu o terremoto, as casas japonesas são todas feitas de madeira, houve o desabamento e criou-se uma enorme labareda, né? Então, a segunda grande quantidade de pessoas morreram por conta desse incêndio. E depois, ainda para finalizar, ainda houve um grande tsunami. Então, por conta desse grande tsunami, também morreram uma boa parcela da população de Tóquio. Estima-se que mais de 120 mil pessoas tenham morrido somente naquele dia. Certo? Então, depois desse grande terremoto de Tóquio, a Seiko, então, reconstrói a sua fábrica. Em 1924, então, ela resolve finalmente estampar o nome Seiko. Então, se vocês acharam que a Seiko começou em 1881 produzindo o relógio Seiko, estavam muito enganados. A marca Seiko só ficou estampada nos seus relógios a partir, então, de 1924, tá? Com o primeiro Seiko de pulso. Até então se utilizava nomes estrangeiros, tá? Por conta da má fama dos relógios japoneses. Essa má fama dos relógios japoneses perdurou até 1960. Só para vocês terem uma noção como é que é a situação. Quando se falava em produtos japoneses, né? Nessa época a gente estava falando a mesma coisa, a gente está falando de produtos chineses hoje, né? Então é um produto barato, de baixa confiabilidade. Isso aí que era a situação dos produtos japoneses naquela época, tá? Outro fato histórico assim que a gente tem que considerar bastante, né, que agregou muito para a Seiko, foi depois desse terremoto, 5 anos depois, 1929, tá? A Seiko ganhou então o certificado, né, das ferrovias japonesas, né, o selo de Rail Clock, ou seja, relógio ferroviário. Isso mesmo. Até então a Seiko ela não tinha nenhum certificado dizendo que eles eram precisos. E as ferrovias japonesas foram uma das primeiras a considerarem a Seiko um relógio confiável o suficiente para ser utilizado nas ferrovias, visto que as ferrovias japonesas são muito precisas em questão de horário. Tá? Vamos pular agora, vamos vir um pouquinho mais para frente aqui, em 1956, tá? Em 1956, então nós tivemos, então, o primeiro grande fato histórico da Seiko, que foi produzir o primeiro relógio Seiko totalmente produzido no Japão, tá? Em 1956, olha só, quase um século depois, né, de 1881 até 1956, foram 70 anos, 75 anos, depois de 75 anos, a Seiko finalmente produz o seu primeiro relógio. Ah, mas Carlos, a primeira pergunta que talvez vocês estejam fazendo aí do outro lado mas Carlos, você disse que a Seiko produziu o relógio em 1924, você disse que a Seiko produziu o relógio em 1913, né? Mas olha só, uma coisa é você produzir as peças, tá? Outra coisa é você você pegar um papel em branco, tá? Desenhar o relógio, desenhar as peças da máquina do relógio, fazer todo o projeto do relógio,
depois botar ele em prática, fazer como é que fala? Um produto experimental, testar esse relógio e depois lançar esse relógio. Então, isso aí, até então, o que acontecia? A Seiko ia na Suíça, comprava projetos prontos, tá? Então, era muito fácil. Eles iam até a Suíça, pegavam um relógio e falavam assim, eu quero comprar o projeto desse relógio. A Suíça vendia, eles mandavam os desenhos, tudo pronto. O que chegava no Japão, eles precisavam fazer o quê? Pegar o desenho, fazer a peça conforme o desenho já estava pronto. E em 1956, a Seiko então pega e desenha seu primeiro relógio, desde a prancheta até o produto final. Então esse foi o Seiko Marvel, por isso que o Seiko Marvel é considerado um dos grandes feitos da Seiko até hoje. Tá? Só para vocês terem uma ideia quão importante foi o Seiko Marvel na década de 50. Tá? Outro fato histórico muito interessante, que esse aí ganha repercussões mundiais, né? É a Seiko assumindo um compromisso, tá? Cria-se um projeto dentro da Seiko para criar todos os cronógrafos para os Jogos Olímpicos de 1964. Tá? Esse projeto surgiu numa prancheta, numa reunião da Seiko, isso em 1959, para vocês terem uma ideia. Em 1959, simplesmente alguém chega lá e fala assim, nós vamos fazer um projeto para cronometrar os Jogos Olímpicos de Tóquio, de 1964, visto que eles só tinham apenas 5 anos para chegar, então 4 anos, né, porque em 1964 já eram os Jogos, então eles tinham 4 anos para desenvolver todos os projetos. O problema é que eles precisavam ter o apoio do COI, né, para poder dizer assim, não, esse relógio é confiável, a gente vai utilizar os cronógrafos da Seiko. Esses testes tinham que ser feitos 2 anos antes, então eles tinham apenas 2 anos para produzir mais de 58 tipos de cronógrafos, tá? E a Seiko aceitou o desafio e em 2 anos, do zero, eles só tinham um relógio. Uma coisa é você ter um relógio que funcione como está aqui, tá? O meu relógio está funcionando, tem o ponteiro de segundo e funciona. Outra coisa é você fazer um botãozinho para parar o relógio, tá? E essa parada do relógio, ela tem que ser tão precisa, tá? Porque vocês sabem que alguns milésimos pode variar a derrota da vitória. Então, por isso, hoje o computador ajuda muito, mas naquela época nós não tínhamos computadores. Tanto é que a NASA não tinha computadores na década de 50, né? Na década de 60 não tinha computadores. Então, por conta disso, a criação desse stop and go, né? do cronógrafo, era uma engenhosidade muito fina, tá? Visto que você utilizava peças muito pequenas. Então, por conta disso, tinha que ser muito preciso. E toda essa tecnologia, a Seiko desenvolveu em apenas 2 anos, colocando toda a sua equipe de engenheiros para funcionar em cima disso. É certo que eles optaram para desenvolver isso tudo, né? Como é que fala? Eles pegaram vários tipos de cronógrafos do mundo inteiro, de suíços, italianos e outras marcas, todas as marcas que eles tiveram acesso, desmontaram para ver como é que funcionava e através desses estudos, desses outros cronógrafos, eles desenvolveram um sistema de stop and go muito diferente deles, tá? Até então, para você ter uma ideia, o stop and go era feito o seguinte, tinha um pino que ele entrava, tinha a roda rodando aqui, o stop and go ele entrava e travava a roda, certo? O que acontecia com isso? Se o stop and go, se a hora que ele apertasse o botão, ele tivesse aqui, ele poderia entrar tanto para cá como para cá, isso daí é uma diferença de alguns milésimos de segundos. Isso aí, ou centésimos de segundos, eu não sei lhe dizer quanto, certo? E a Seiko, ao invés dele colocar o sistema de parada em cima da roda, nos dentes da roda, ele simplesmente colocou do lado de cá. Então, na hora que você apertava, em vez de a roda rodando, ele apertava a roda, e a roda fazia com que o cronógrafo parasse, tá? Então, ele parava a roda sem apertar o dente. Então, ele tinha menos risco de quebra e, ao mesmo tempo, era muito mais preciso. Esse sistema aí, depois foi balizado pelas outras empresas que utilizaram esse mesmo sistema nos seus stop and goes, nos seus cronógrafos também. Tá? Então, a Seiko criou uma tecnologia completamente diferente nos Jogos Olímpicos de 64. Sem contar também a primeira cronometragem, tá?
por relógio quartzo do mundo também foi feito nas Olimpíadas de 64 pela Seiko. Tá? Então, o primeiro cronógrafo quartzo do mundo também foi utilizado nas Olimpíadas de 64. Também nós tivemos o primeiro cronometrista, como é que fala? Com um sistema próximo de um computador hoje, né? Com dados, né? E isso também foi feito pela Seiko em 64. Então, o quão grande foi esse passo que a Seiko deu em 64 nos Jogos Olímpicos. E ele lançou-se para o mundo inteiro por conta disso. Então, por conta desse atrevimento dessa pequena japonesa, em 64, que ela conseguiu ganhar como é que eu vou dizer? Mostrar para o mundo toda a tecnologia japonesa, porque o Japão utilizou os Jogos Olímpicos de 64 justamente para apresentar o Japão para o mundo tecnológico do Japão. Tanto é que nos Jogos de 64 nós tivemos o trem-bala, o lançamento do trem-bala. Então o trem-bala funciona até hoje. Eu já andei dentro do trem-bala, inclusive o primeiro trem-bala foi aposentado alguns anos atrás ali, se não me engano, uns 10 anos atrás foi aposentado o primeiro trem-bala japonês, né, o design, né? O primeiro trem já tinha aposentado há muito tempo, mas o design do primeiro trem-bala foi aposentado uns 10 anos atrás. E para você ver o quão tecnologicamente eles estão avançados. Então hoje, por exemplo, o trem-bala é o trem mais rápido do mundo, né? Ele chega a quase mais de 700 km por hora. Só que ele não anda 700 e poucos km por hora, ele anda 500 para poder manter a segurança dos ocupantes. Já imaginou? 500 km por hora, tá? É como mais ou menos a gente fosse São Paulo, quase São Paulo a Rio, né? Eu acho que é quase São Paulo a Rio, em 1 hora de trem. Já imaginou? É impressionante a velocidade que esses trens alcançam, certo? E toda essa tecnologia também foi aplicada justamente nos relógios Seiko. Naquela época nós tivemos um boom das empresas japonesas, né, por conta da apresentação dos Jogos Olímpicos, né, e nós tivemos aí grandes marcas chegando no Brasil, como a Sony, como a Nacional, não sei se vocês lembram da Nacional, inclusive a Nacional patrocinava um herói da televisão que ficou conhecido como National Kid, não sei se vocês se lembram da década de 60, né? Os mais antigos talvez até se lembrem desse detalhe, né? Tivemos várias marcas japonesas invadindo o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, justamente por conta das Olimpíadas de 64, e a Seiko também não foi diferente. E a Oriente também aproveitou-se desse boom também e se lançou no mundo por conta disso também, certo? Então esse é um dos maiores fatos históricos japoneses nas Olimpíadas de 64, certo? E com isso, as Olimpíadas de 64 criaram também dentro da indústria japonesa vários projetos, né? O projeto mais importante de todos foi o controle de qualidade, tá? Então, controle de qualidade. Eles começaram a fazer um controle de qualidade tão rígido, tá, sobre os seus produtos. Só para vocês terem uma noção, o controle de qualidade é indiferente de onde vem o produto, tá? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo aqui, tá? Na época, eu já cansei de falar para vocês, eu morei muito tempo no Japão, e quando eu estava lá, meu filho mais velho hoje, ele nasceu no Japão, e a gente estava lá fomos no shopping, ele gostou de um carrinho, eu fui lá e comprei um carrinho de controle remoto e tal, e ele brincou muito tempo com esse carrinho. Eu lembro até hoje que ele voltou para o Brasil, trouxe esse carrinho com ele, porque ele gostava demais desse carrinho. E ele foi visitar a avó dele lá para quem conhece ali no Mato Grosso, Pontes de Lacerda, né? Foi até Pontes de Lacerda conhecer a bisavó dele, né? Chegando lá, a bisavó morava no segundo andar de um prédio, e ele estava lá brincando na área, e de repente ele pega esse carrinho e me joga do segundo andar, lá embaixo, né? Cai lá no chão, lá na rua, certo? Aí na hora que ele jogou lá pro chão lá, minha esposa olhou e falou para ela: ih, quebrou tudo, vamos lá buscar só os cacos, né? Foi lá buscar e o carrinho estava inteiro, estava intacto, tá? Isso foi muito impressionante. Daí, passados-se mais uns 2 anos, a gente estava aqui, já estávamos em Guaíra, e um fato interessante é que a gente de vez em quando ia no Paraguai. Chegamos no Paraguai e eu vi o mesmo carrinho, esteticamente era o mesmo carrinho, né?
Aí eu falei assim, olha que legal, o mesmo carrinho que você tinha, né, quando você era criança e tal, porque ele já naquela época já estava com, quando ele veio, ele estava com 5, ele já estava com 7, quase 8 anos. Olha, vamos levar esse carrinho também, porque esse carrinho é bom, né, ele não quebrou, lembra que caiu do segundo andar, não quebrou? Pois é, aí nós acabamos comprando esse carrinho e trouxemos, esteticamente era o mesmo produto. Esteticamente era o mesmo produto, o japonês e esse que a gente comprou aqui no Paraguai. O do Paraguai, para você ter uma ideia, ele estava sobre a mesa, ele caiu no chão, não ficou nenhuma roda, ele simplesmente desmanchou, quebrou tudo. Já esse japonês está lá inteiro até hoje lá em casa, ele não funciona mais, as rodas travaram todas, mas ele está inteiro até hoje. Só para você ver com a qualidade, não só com os produtos brasileiros, japoneses, mas também com os produtos que revendem dentro do Japão. Eles são muito preocupados com a qualidade. E todo esse processo de controle de qualidade surgiu justamente na década de 60. Eu fiz esse pequeno parênteses mostrando esse carrinho do meu filho justamente para mostrar para vocês o quão forte é o controle de qualidade dos produtos japoneses, tá? Então, por conta desse acontecimento histórico das Olimpíadas de 64, a Seiko conseguiu se firmar no mundo internacionalmente com as linhas que eles lançou justamente nesse período, né? O Gran Seiko, o Seiko 5, o Seiko 5 Sports, a linha Diver, né? Nós temos também o King Diver, que ele não foi para frente, mas agora está sendo relançado pela Seiko novamente, né? O King Diver. Nós também tivemos os cronógrafos automáticos da Seiko, né? Nesse período também lançados. Então, todos esses produtos que foram lançados na década de 60, praticamente quase todos eles hoje ainda estão em linha. Tá? Quase todas as linhas que foram lançadas naquela época, veja bem, são mais de 50 anos atrás e ainda continuam em linha até hoje. Então, até hoje vocês conhecem a linha Seiko 5, vocês conhecem a linha Seiko 5 Sports, vocês conhecem a linha Diver, vocês conhecem a linha Gran Seiko, são todas linhas da década de 60. Então, por isso mesmo, o controle de qualidade da Seiko é impressionante por conta disso. Beleza? Gostaram um pouquinho dessa história toda aí? Se vocês gostaram desses fatos históricos aí, vão colocando aí embaixo aí que a gente vai continuar conversando. Põe no chat as suas perguntas aí que a gente vai continuar respondendo as suas perguntas, terminando aqui a nossa live aqui. Só que depois da década de 60 nós tivemos um fato muito inusitado, né? A criação do relógio quartzo. Né? E para muita gente a crise do quartzo, para muita gente a revolução do quartzo. Qual lado que você está? Qual lado da moeda que você quer? Né? É a mesma história daquele, o copo está meio cheio ou está meio vazio, mais ou menos por aí. Então, é crise do quartzo ou é revolução do quartzo? O quartzo veio realmente para revolucionar o mundo inteiro. Tá? E esse primeiro grande passo foi dado pela Seiko, lançando o relógio no dia 25 de dezembro de 1969. Tá? E por conta desse pequeno fator da Seiko apostar nos relógios quartzo, enquanto a Suíça não apostou nesse projeto, né, fez com que grandes micro relojoarias suíças fechassem as portas. Tá? Quando não fechassem as portas, elas foram incorporadas por outras marcas. Né? Uma das grandes marcas assim, suíças que a gente viu desmoronar foi a própria Tecnos. A Tecnos era uma empresa suíça, tá? Com uma subsede no Brasil, e simplesmente a Suíça simplesmente faliu. Esse nome foi vendido para um grupo japonês, e esse grupo japonês segurou essa marca Tecnos por um bom tempo, e finalmente, alguns anos atrás, a Tecnos do Brasil conseguiu adquirir a marca Tecnos. Então hoje a Tecnos é 100% brasileira, só para vocês terem uma noção como é que funcionou esse processo da crise do quartzo ou a revolução do quartzo. Tá? Mas dentro desse processo todo, enquanto as empresas estavam voltadas mais para o quartzo e para o LCD, né, os digitais, né? No caso, a Citizen apostou muito nos digitais, nos quartzos e nos digitais. A Seiko tomou um projeto completamente oposto e diferente. Ela criou o projeto cronógrafo analógico quartzo. Tá? Para quem não sabe desse projeto, talvez vocês já tinham ouvido falar, vocês já ouviram falar do relógio
Giugiaro, né? O Giugiaro designer, tá? Porque quem não conhece quem foi Giorgetto Giugiaro, ou quem é Giorgetto Giugiaro, é nada mais, nada menos que o designer de carros icônicos, né? Como a BMW M1, como o DeLorean também foi projeto dele. Então esses daí são pequenos modelos ali que você pode considerar grandes projetos que saíram da prancheta do Giorgetto Giugiaro. E ele também assinou um contrato com a Seiko, e através desse contrato com a Seiko eles criaram então a primeira linha de cronógrafos analógicos, tá? Cronógrafos analógicos quartzo do mundo na década de 80. Dois modelos a gente pode considerar que ganharam fama internacional, foi o modelo Bishop e o modelo Ripley, né? Ou os dois modelos conhecidos como Alien. Tá? Por que Alien? Porque justamente é o nome dos dois personagens do filme Aliens, isso mesmo. Ripley, para quem não conhece, o modelo Ripley foi utilizado pela Sigourney Weaver no filme Aliens, o Resgate. E se vocês olharem o cartaz do filme, ela vai estar com um relógio no pulso, aquele relógio é um relógio Seiko. Tá? E era um projeto completamente futurista para a época, muito futurista para a época, e não houve assim um contrato da Seiko com a indústria cinematográfica na época. Simplesmente a pessoa que estava lá cuidando do figurino achou legal o relógio e falou que poderia ser utilizado, e simplesmente utilizou o projeto ali para colocar no personagem. E ficou muito legal, e eu gosto de frisar esse modelo Ripley justamente por um ponto que é crucial dentro da história da relojoaria, tá? O que vem a ser esse modelo Ripley? Ele foi o primeiro relógio, talvez o primeiro, talvez o único relógio masculino, tá? Que ele ficou conhecido e ganhou popularidade por causa dele estar sendo utilizado, tá? Por uma mulher, tá? Muito interessante, porque geralmente quando você fala em relógio, você coloca num pulso de um homem para que ele ganhe fama, né? No caso, o Capitão Willard, no caso, o Seiko Arne, né? No caso, o próprio Pog, né? O Capitão Pog, né? Outros modelos ali, muito mais, o próprio Caça-Fantasmas, né? Só esses aqui são só modelos da era Seiko, tá? Não estou falando de outros modelos de outras marcas, mas esses modelos, esses 4 modelinhos ali são só Seiko, tá? O Seiko Arnold Schwarzenegger, o Seiko Captain Willard, o Pog, né? O Caça-Fantasma, são modelos Seiko, e todos eles foram na mão justamente no pulso de homens. Esse modelo Ripley foi o primeiro modelo que uma mulher estava usando e acabou pegando a moda para os homens. Olha só que interessante. Se você não conhecia essa história aí, marca aí embaixo aí que vai ser muito legal saber que você também aprendeu um pouco coisa nesse vídeo de hoje. Valeu? Pessoal, já estou falando aqui há 30 minutos, eu gostaria de encerrar um pouquinho desses fatos históricos da Seiko. Vamos deixar um pouquinho mais para a semana que vem. Tem muita coisa legal, tem muita coisa gostosa para a gente escutar ainda sobre a Seiko, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse mundo da Seiko, né? São 141 anos de Seiko no mundo inteiro. Tem histórias para muitas e muitas histórias ali de bastidores, tem histórias de produtos famosos, de relógios famosos, tem muita coisa legal, né? Então a gente vai parando por aqui hoje. Semana que vem, no próximo Seiko, numa próxima oportunidade, a gente vai comentar mais. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre algum assunto específico da Seiko, põe aí no chat, põe aí nos comentários. Quem sabe eu não faço um vídeo exclusivo para você sobre esse assunto, tá? E na segunda-feira a gente vai voltar novamente com o Oriente, tá? Se você gosta da marca Oriente, tá? Então, por favor, entre em contato com ele na segunda-feira, às 19h15. A gente vai estar aqui novamente para conversar com vocês a respeito justamente dessa outra marca japonesa, que é quase, né? Essa marca é uma marca japonesa, mas já com um sangue brasileiro correndo nas veias, de tão abrasileirado que ele já ficou, né? Tanto é que hoje a Oriente Brasil já consegue ditar moda para o mundo, né? Os modelos Poseidon, os modelos Flytech, os modelos Ciatec, os modelos Speedtech já estão ganhando o mundo por conta da ousadia dos nossos designers brasileiros da Oriente.